Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 15 de junho de 2010, terça-feira. O verbete é o 1599. 4 páginas, 45 logias e 7 máximas. O tema é teoria dos 7 Cs. Quer dizer, 7 vezes a letra C. Dentro da especialidade intrafisicologia. Definição. A teoria dos 7 Cs é a aplicação técnica da fórmula vivencial dos elementos básicos e inarredáveis da vida humana, ou da autoproex, assentada no corpo, na casa, na comida, na condição, na companhia, na carreira e no currículo pessoais. A existência humana vivida com inteligência evolutiva. A teoria e a prática da existência humana sadia. Na argumentologia, nós chamamos atenção para a caracterologia, onde nós exibimos aqui, dispomos a listagem dos componentes da teoria dos 7 Cs com as respectivas inter-relações existenciais. Por exemplo, o corpo, a força presencial. A casa, a alcova blindada. A comida, a consim frutariana. A condução, os translados. A companhia, a amizade raríssima. Carreira, o pé de meia. Currículos, o complexo. Na remissologia, nós chamamos a atenção. Exigência da vida humana, meio da sobrevida, palco existencial, sentido da vida e suprimento vital. Frase enfática. A teoria dos 7 Cs pode ajudar sobremaneira a consciência lúcida a se situar conscienciometricamente na vida intrafísica sem desgastes maiores, vacilações regressivas e desperdícios. Como encara você a teoria dos 7 Cs? Você já viabilizou a autovivência sadia desses 7 conceitos? Eu não fico pensando que é fácil, não. É bom ver o que eu estou falando. Corpo, casa, comida, condição, companhia, carreira e currículo. É bom estudar. Eu acho isso aí importante. Agora, a pergunta. Por que algumas consciências conseguem ser tão cruéis com seus próprios semelhantes a ponto de elaborarem instrumentos complexos só para essa finalidade? É, processo de tortura, né? Existe algum trabalho específico de auxílio que seja direcionado aos presídios? Sim, sempre tem, né? O povo que ajuda, né? Eu mesmo trabalhei muito nesse negócio de presídio. É tarefa praticamente de TACOM. Hoje em dia tem muita religião, principalmente os evangélicos, né? Trabalham muito em presídio. Quanto mais estudo a conscienciologia, vou me tornando mais pacífico. Eu posso ter sido em outra vida um torturador, um guerreiro, mas não suporto violência e injustiça. Como fazer para se libertar dos erros do passado? Não gosto muito de algumas leis hipócritas da sociedade. Tenho dificuldade para me adaptar a alguns conceitos e valores sociais. Quando o meu olhar universalista entra em choque com alguns conceitos pontuais da SOCIM. Fica mais evidente ainda que nós, conscienciólogos, somos uma grande minoria nesse planeta. Me oriente, por favor. Não, o problema todo é o seguinte, a gente não adianta ficar com indignação braba quanto ao belicismo, porque senão a gente vai acabar sendo belicista do mesmo jeito. O cara que fez a guerra para defender a paz, ele não fez paz nenhuma, o que ele estabeleceu foi uma guerra. De modo que vai com calma com isso aí. Faça concessões, aquele negócio que eu mostro assim, na base de abrir a mão. Fazer concessão, entender os outros. Essa é uma saída de você não entrar em choque, nem criar trauma. Muito sério para você mesmo. Agora, que nós somos uma minoria, isso eu vivo falando aqui todo dia. Eu, por exemplo, eu falo para os intermissivistas, porque é difícil a gente ter esperança que os outros vão entender a gente. Eu mesmo vivo falando aqui, ó, eu estava agora acabando de escrever, as plateias hostis que eu já tive que enfrentar.
as verdades impopulares que eu vivo divulgando, os conflitos das crises de crescimento que eu crio. A conscienciologia é a criação de crise de crescimento. Ainda bem, é a base de tudo. Se não fosse, não valia nada. Tem que ter. E isso é antipático. Isso não é popular. Isso não faz simpatia. Eu, dentro da conscienciologia, não faço demagogia populista de nada. Tudo eu uso expressões brabas só para dar um tom do popularismo da história, mas do ponto de vista mental somático. E não para agradar os outros. Então, o que a gente fala aqui dos burrildo e burraldo, não é burroide. Problema de dar banana para os outros. Todo dia eu falo isso. E a vovozinha, não está aí? De modo que isso aí é uma coisa muito séria. Nós temos que ser, tem que ir. A gente não veio aqui para agradar os outros, não. Nós viemos para informar coisas desagradáveis. Se a pessoa tem inteligência, ela segue aquilo, aí a vida fica mais agradável. O processo é nosso, de transmitir essas verdades relativas de ponto. Agora, outro. O que o senhor pensa sobre a adoção de criança por casais de homossexuais? O que eu penso em tese é o seguinte: adoção de criança, se a criança é desvalida, despossuída, necessitada, seja quem for que a adotar, já é uma grande coisa, desde que mostre afeto para essas crianças. Agora, a homossexualidade, em tese, ela é antissomática, mas é uma opção que a pessoa faz. Agora, o que a gente torce é que uma pessoa, que seja homem ou mulher, seja duas lésbicas, dois homossexuais que vão adotar criança, que não queira passar androginia para essas crianças. Porque isso aí é um problema pessoal, íntimo. A gente não pode forçar uma opção quanto ao corpo para os outros. Então, isso é que é o ideal. Agora, se começar do jeito que eu conheço aí alguns travestis e etc. tal, que acha que a humanidade toda tem que ser transformada em andrógenos, aí está danado. Esse não merece adotar ninguém, não. Tem que ter cuidado, porque tem um lado patológico nessa história, como toda história tem. Né? Agora, eu acho o seguinte, é uma boa, de qualquer maneira, em tese, que adotar a criança é fazer assistência. Se a criança é desvalida, arranjar um pai e uma mãe, mesmo que seja postiço, já é uma grande coisa. Pais e mães postiços, mas que sejam bons, que dê afeto, que coloquem a criança no peito, isso aí é muito importante. No peito que eu estou falando não é para dar de mamar, mas para o processo de afeto. Outra, existem evocações através de sonhos, por exemplo, de consciência, ideias, holopensene. Evocações existem em qualquer condição da consciência. Ela pensa em alguém, está fazendo a evocação. Então pode ser em qualquer condição, patológica, normal, sadia ou não, seja no sonho, no onirismo, no entre-sonho, no entre-sono, na hipnagogia, na hipnopompia. Em qualquer hora a pessoa pode fazer evocação. É comum estarmos assediados e não nos darmos conta disso. Isso acontece com bilhões. Imagine que os assédios sejam em número conforme a higiene holossomática e o autopensene da pessoa. Mas pela curiosidade, posso considerar que um ser humano médio seja assediado diariamente? Depende. Isso aí varia. Tem gente que é. Vamos supor, mais de 51%. Nesse caso, esse assédio, em média, se prolonga quanto tempo ao longo do dia? Não, tem gente que é assediada a vida inteira. Outra coisa, é 24 horas, o cara não deixa, está sempre ali. A gente sabe como é que é. São aquelas pessoas que na minha vida inteira eu tentei melhorar. Quando eu não vi que não melhorava, eu caí fora. Porque é muito chato você estar com pessoas compostas. Compostas pela baratosfera. Se elas são compostas pelas comunex avançadas, tudo bem. Mas quando é pela baratosfera, não dá. Considerando que os tertulianos presentes no tertuliário sejam menos expostos ao assédio devido à prática disciplinada do EV e da TENEF, eles são assediados diariamente? Depende. Se eles fazem assistência, eles são. Se eles fazem
TENEPS, edição. Uma pessoa que pratica somente o EV será menos assediada ao praticar também a TENEPS? Olha aqui, você não está interpretando bem o que é EV e o que é o assédio. Quanto mais uma pessoa for ajudar as outras consciências, mais assediada ela vai ser. Ainda bem, e precisa de ser assim. Porque você entrou dentro do óleo pensando no assediador, você está com o assédio dele, você tem que participar daquilo, você tem que fazer rapport, tem que ter afinidade, tem uma empatia dentro do processo. A empatia é assimilação. Então, presta atenção. Agora, o problema todo é o seguinte, a pessoa é mais assediada, mas ela não sofre os efeitos do assédio. Eu aqui sempre falei, faz vários anos, uns 8 só, eu sou o maior assediado que tem aqui. E do ponto de vista da didática, eu sou o maior assediador de vocês. Eu vivo falando nesse processo do problema da Conscienciologia dia e noite, aqui, o ano inteiro. Então, veja, mas eu não sofro com isso. Eu sou um pouco refratário ao processo. O negócio bate, tangencia, mas vai embora. Eu sei desassimilar o que é assédio. Então, conclusão disso. Todo mundo sofre assédio. Muita gente sofre assédio dia e noite. Agora, assédio só funciona naquilo ou naquela pessoa que permite um holopensene sem desassédio, ou seja, sem desassimilação. Se ela assimila e deixa a coisa ficar assimilada, ela sofre com isso. Se ela assimila, mas sabe desassimilar, ela não sofre nada com isso. Então vamos entender bem o que é estado vibracional. Estado vibracional é justamente para acabar com esse assédio. Você quer falar? Não, ela sugeriu o verbete paradoxo, desassediador, que esclarece isso também para o... Fala isso tudo aí que está pedindo, é verdade. É paradoxo desassediador. Gostaria de saber se é complicado lembrar do curso intermissivo e quais seriam as vantagens disso. O professor lembrou de algum idioma que falava após uma retrocognição? Isso é tecnicamente possível? Alguma coisa assim, mas eu já lembrei de coisa de idioma já pequenininho. Eu, por exemplo, eu só tive umas aulas assim rudimentares de espanhol com um professor. Quando eu era menino, na adolescência, eles me chamaram para ser intérprete de espanhol. E dentro do povo todo daí eu falava melhor espanhol, que entendia mais das coisas. Então tem certas coisas que são óbvias. Agora, vocês têm que lembrar que eu tinha uma pequena vida na Espanha, né? Antes de vir para cá. Então, o negócio estava muito aceso. A diferença era meio século. Então estava muito aceso dentro da minha cabeça. Como eu tinha retrocognição, a linguagem é a primeira que a gente recupera, né? De modo que a gente pode lembrar também do curso intermissivo. É um problema da pessoa entrar na onda positiva. Agora, outra coisa que eu queria falar para vocês que estão escrevendo o livro, aquilo que de vez em quando eu falo uma ou outra ideia aqui, é o seguinte. Dentro da lexicologia da pessoa, a lexicologia pessoal, a vitória maior não é manter os dicionários cerebrais em dia, não. Mas é empregar os termos memorizados. Isso aí é bom vocês pensarem bem na situação. O negócio não é só memorizar e fazer o processo, não. A coisa mais séria é saber empregar os termos do dicionário cerebral. Isso que é importante a gente ver, né? Agora, gente, hoje nós temos aqui uma pessoa que apareceu, e ela é um pouco assim celestial, e veio da Europa, que é a Angélica, que há muito tempo a gente não vê. De modo que fazia já uma temporada que você não aparecia, né? Hein? 5 anos, né? Que coisa. É a última vez que você veio com aquele nosso amigo. Eu lembro dele. E os processos dele. A gente conversando sério. Aquela conversa foi boa, viu? Mas eu gostaria de aproveitar a oportunidade de dizer que eu estou muito, muito, muito gratificada de poder estar aqui hoje. E passar essa semana. Agora, eu não vou você perder está com uma a carinha tertúlia. boa, parece até que você fez plástico. Parece, né? É mais jovem, mais cheia de vida. Obrigada. Isso deve ser a comida europeia.
Eu estou contente de estar com os meus amigos evolutivos deste lado do oceano. É. Obrigada. Muito bom te ver aqui. Isso é ótimo. Mas agora, com esses 7 Cs, aonde que é que nós ficamos? Os 7 Cs aí não foram feitos para ser traduzidos, não. É para vocês. O negócio aí, vocês não podem falar que não entenderam. Não tem saída. Não é neologismo. O negócio é pensar. É uma linguagem infantil. Tá? Matéria de acesso, qualquer um vai entender. É tão óbvio. Waldo, aqui na numerologia, en el último ítem, los sinalizadores históricos nas retrocognições. Onde está isso aí? Numerologia? Em numerologia. Sinalizadores históricos nas retrocognições? Sim. É isso? Os sinalizadores históricos na retrocognição. Quais são? Pensa bem, o que seria isso? Pode ser algo do... Por exemplo, qual a sua tendência que você tem? Você vai ver o que é que você tem na sua retrocognição. Quais são as coisas favoritas para você, suas preferências pessoais, suas tendências, as inclinações, as vocações. Isso mostra o processo de passado. Né? Isso tem que ver também com o temperamento? O temperamento está em tudo, né, Luiz? É. Mas não é bem assim, mas está. Está incluído. Temperamento é a inclinação da pessoa, a vocação da pessoa. Né? Não, Mas, por exemplo, eu tive vivências de retro na vigília física. pois é, pensa bem como é que você vai entender o que a gente quer dizer com isso. Sinalizadores históricos das retrocognições. Justamente. Aquela pessoa, por exemplo, históricos. Ela vai à Europa, chega em Londres, em determinado lugar, daí a pouco ela tem uma lembrança, uma coisa. Sim. Isso é o sinalizador. Geográfico, a geopolítica. Tem muita gente assim que eu conheci já. A Europa tem muita coisa, porque a Europa é muito conservadora, mantém determinadas coisas do jeito que eram. Então, em 100, 200 anos, tem muita coisa que não mudou. A pessoa chega e fala, não, é isso aqui. Já vi, eu sei. Ali tem isso, ali tem isso, ali tem isso. A pessoa lembra tudo. Já vi isso comigo, com gente perto de mim, tudo vendo. É um fato. Outros são sinalizadores, entende? Principalmente a pessoa que viaja muito. Quem viaja, né? Mais fácil. Sim. Tem mais contato com o passado. E aí mesmo, no mesmo item, Waldo, os meios para os fins interassistenciais. Onde é que está isso? Aí no mesmo parágrafo. Assim, os meios para os fins interassistenciais. Os meios econômicos, você fala aqui? Todos os meios, né? Meio de inteligência, aquilo que você recebeu, quais são os aportes que você recebeu na sua vida? Esses aportes foram para você fazer a interassistência. É o processo que está aí, não tem saída. Os fixadores da existência interfísica, os indicadores de qualidade da vida, sustentadores da saúde e da consciência, os pilares básicos da ProEx, tudo é a mesma coisa. Entendeu? Agora, as reconquistas de cada neo-ressoma. Você está reconquistando alguma coisa que você deixou no passado. Não é só o corpo novo, não. Tem outras coisas. A primeira coisa que eu considero que é um dos negócios mais sérios, tem uma coisa que eu considero muito séria. O que é? Que a gente recupera em cada vida. Não, isso é o íntimo. Eu estou falando assim, do ponto de vista geral, grande. Também, mas o que mais? A missologia? Companhia. As companhias são uma das coisas mais importantes, porque serve de arrimo, né? Suporte. Cuidado com o João, ele está sentado perto dele. Está avisando. Ele está sabendo tudo aí. Mas danadinho. Tem cuidado com ele.
Mas quem mais, Luiz? Vamos. Isso vai perguntar mais? Agora, então, passou a bola, pode dar a atacada. Eu estou aqui para receber. Hoje a gente está falando... Se ele tiver mais coisa, 3,5 o Brasil joga. Vocês viram que eles colocaram o curso depois da abertura, porque sabia que a gente ia liquidar com o curso, com o jogo. Não é isso? Então colocaram o jogo depois da abertura. Senão a gente ia influir no jogo. Esse verbete... Estou morrendo de medo. Ele está até difícil da gente fazer pergunta, mas eu vou arriscar alguma coisa. Você tem os 7 Cs, a teoria das 7 Cs vivenciada. Quando se aplica aqui na caracterologia, parece simples, mas aqui se tem que entrar nesses principais detalhes. Não tem nada simples nisso aí. Agora a aplicação, a vivência... Uma pessoa com 25 anos, ela já tem todos esses 7 Cs? Faz sempre não. Mas eu não... Com 25 anos. Essa é a minha pergunta. Qual a idade que seria saudável da pessoa fazer executivo a partir dos 36? A hora que ela começa, por exemplo, a execução, né? 36 anos seria ideal, né? Você não acha? É uma idade bonita, no caso. Agora, 36. Na caracterologia, cada coisa aqui você parece que colocou, parece que tem tudo aqui. É difícil mas até eu de chamei atenção, acrescentar. a hora que eu li, ó. No corpo eu chamei atenção para a força presencial. Então, isso que Na é... casa eu chamei atenção para a alcova blindada. Na comida eu chamei atenção para a consciência frutariana. Na condução eu chamei atenção para os translados, porque são as coisas mais sérias por causa de viagem, etc. Na companhia, a amizade raríssima, porque é essa que enriquece a pessoa, né? No currículo é o complexo, o que é que interessa. E na carreira é o pé de meia. A carreira é pé de meia. Você vê que aqui, ó, na hora que eu falei, eu sintonizei um dos pontos altos de cada item desse. Você pegou cada um mais importante. Né? É um dos mais importantes. Eu não digo que seja o mais, mas pelo menos entre os mais importantes. Agora, que ele tinha perguntado aí, para, vamos dizer, vivenciar isso, provavelmente depois, na fase executiva. Que seria é o ideal. Agora, vocês nunca viram esses 7 Cs em parte nenhuma, não é verdade? Há uma originalidade aqui dos Cs. Outra coisa, eu estou falando de corpo, mas não estou falando de CC. Não é cheiro de corpo. E você São não 7 tinha... Cs. É muito cheiro de corpo. Você já tinha falado antes disso? Não sei se você algum outro verbete, se já chegou a tocar nesses 7 Cs ou é a primeira vez? Não, isso aqui é para ficar mais didático, né? Os 7 Cs, vocês nunca mais vão esquecer isso. A pessoa que lê isso aqui não vai esquecer. É tão óbvio, tão simplão, no entanto, tão não empregado. Quer dizer, é uma coisa que está empregada agora, mas ninguém percebeu isso antes. Eu nunca vi esses 7 Cs juntos, vocês já viram? Eu nunca vi. Eu criei por causa da situação toda, vendo as coisas. É o simples complexo. Igual diz lá o... 7 Cs. Simples complexo. Interessa, o negócio está aí bravo, para chamar a atenção. E quanto o Moacir não apareceu, né? Sr. Valdo, Sim. na interaciologia, o senhor pode comentar interação, temperamento, estilo de vida? Como é que Interaciologia, temperamento e estilo de vida. Só pode comentar? Deixa eu ver onde é que está, que eu não sei onde é que ela está. Na página 15. Página 15, interaciologia, primeiro item. O que é? A Interaciologia, primeiro item. A interação, temperamento e estilo de vida. Estilo de vida depende, todo o estilo da pessoa depende do temperamento dela. É uma tradução do temperamento, do estilo que a pessoa tem. A hora que você escreve, o modo de você falar, a técnica que você tem para fazer as coisas, tudo ela traduz o seu temperamento, ela mostra o seu temperamento. De modo que aqui a interação, temperamento, estilo de vida, é óbvio, para todo mundo. Entende? A gente examinando bem seu estilo de vida, a gente vê seu temperamento.
Qualquer um é assim. O cara anda sempre de camiseta, de bermuda. Você vê que ele deve ser esportista. É o temperamento dele. Ele deve dar muito valor para a força muscular. Deve ter bíceps, etc. Tal. O outro anda todo arrumado, sério, tipo intelectual. Tudo arrumadinho, limpinho, arrumado. Um livro debaixo do braço. Você vai ver que o temperamento dele é só isso. Então, por aí a gente vê. Outro, você chega e vê aquele cara de olho grande dentro de um óculos dessa grossura. Assim, esse aí deve ler muito. Nem sempre, né? Às vezes dá certo. Cara de 4 olhos, né? Cara que estuda muito. Às vezes é o temperamento dele. Varia. Mas então... O que você faria para um jovem inversor? Qual a primeira coisa, já ainda na fase preparatória, que ele teria que se preocupar? Que é mais importante lá na frente para a execução? Mais importante para ele é estudar, né? Estudar. Se ele é muito jovem, o processo é estudar para ver, porque através do estudo é que deriva o resto todo. Qual a profissão, o que é que ele vai fazer na vida, o pé de meia que ele vai ter, quando é que ele vai sair de casa, tudo depende do estudo. Eu, quando era pequeno, eu pensava demais nisso. Não, o estudo vai ser a minha redenção. É o 13 de maio. Liberdade. Acabou a escravatura. Então, estudar. Eu acho que a coisa mais séria é essa. Agora, por exemplo, um jovem tem que olhar bem o seguinte. Ele tem que colocar a casa dele na frente, por exemplo, do carro, se ele puder. Porque se ele, no lugar que ele trabalha, as coisas todas, tiver muito ônibus, muita coisa, ele não deve comprar um carro por causa disso. Deve comprar uma casa, porque a casa é melhor. Então é muita gente que investe isso, principalmente rapazes. Eles compram primeiro um carro para poder arranjar mais namorado. Que a casa nem sempre permite isso. Entende? E é um erro. Está tudo errado. Não é o ideal. Então o problema da prioridade é muito sério na questão da juventude, da ideia. Entende? No início. Mas o que mais vocês andaram estudando por aí dos 7 Cs? Valdo, nessa questão do corpo, companhia que a gente está vendo aqui, é possível a pessoa, por exemplo, ela ter uma vivência numa cultura, numa determinada vida, e muito mais em outras, mas ficar muito mais vincado daquela cultura do que de outras? É possível? Se é possível, por quê? As coisas que eu tenho visto por aí afora, matéria de série X, é que tem determinada vida que vinca o caminho evolutivo da pessoa. E uma coisa muito séria é isso. Independente dessa vida que marcou a mudança da evolução da pessoa, toda a vida humana dela, hoje, tem uma vida anterior que reflete mais nessa. E outra coisa estranha, para muitos casos, não quer dizer que seja a última vida, não. Nem que seja também a retrasada, não. É uma vida. Por quê? Porque às vezes a pessoa, há 6 séculos, ela começou a fazer um encaminhamento muito bom na vida dela, mas daí a pouco o negócio foi para o buraco. Então aquele início daquela vida que estava bem encaminhada, reflete hoje na vida dela, que está sendo toda reajustada. Então, todas as 4, 5 vidas que ela teve nesse interregno, no meio, no intervalo, no ínterim, ali não vai influir mais. Mas aquela vida vai preponderar. Ela vai fazer, vamos dizer, uma influência, um predomínio, você está entendendo? Na natureza dessa vida atual. Isso é um fato. Tem muita gente assim. Professor, na página 15, em paradoxologia, o paradoxo do saldo evolutivo ser fundamentado no saldo evolutivo dos assistidos. O senhor podia falar um pouco mais sobre isso? Sim, o paradoxo do saldo evolutivo ser fundamentado no saldo evolutivo dos assistidos. Quer dizer, o problema todo, quando você começa a fazer muita assistência, o problema da assistência predomina na sua ficha. Entende? Porque você mudou, você saiu do seu egão
para ajudar a humanidade. Aí vem a mega fraternidade. Então, o saldo daquela ficha, daqueles que você assiste, vai refletir em você. Muitos que melhoraram, aquela melhora, ela reflete, ela repercute, ela tem ressonância, ela dá um retorno positivo para você. É isso que eu quero dizer aqui. Agora, é um paradoxo, por quê? Você está assistindo, e é mais assistido às vezes do que a pouco. E na página 14 também, eu gostaria de saber em sinergismologia, em tecnologia, as técnicas pró-longevidade lúcida. O senhor podia citar mais algumas técnicas? As técnicas pró-longevidade lúcida. Isso. São essas que eu vivo falando que eu faço comigo, para dar exemplo aqui. Isso é. Como é que eu cuido de mim, os exames que eu faço, a dieta que eu levo, meus horários, meu turno mental somático, o trabalho que eu tenho, os recursos que eu olho, os detalhes, colocar a escova de dente a 2 metros do vaso sanitário. São coisas que eu vivo fazendo comigo o tempo todo. Está vendo? Agora, o que é isso? É a manutenção da longevidade, visando o quê? Aproveitar o corpo que você tem, o máximo que a gente pode. Eu comecei a dar muito valor para o meu corpo, com mais detalhes, quando eu tive o infarto aos 28 anos. Aí eu olhei com mais carinho, porque não tinha outro jeito, né? Comigo... A hora que os caras falaram, não, você pode durar uns 3 anos mais, desse jeito que você está. Viu, professor, comigo também, a partir da doença foi que eu comecei a dar mais agora, atenção. Por exemplo, um câncer, um acidente, uma doença grave, isso tudo pode ajudar muito a pessoa. Não é tudo tão ruim assim, não. A patologia tem coisas boas, por incrível que pareça. Já que é um negócio paradoxal, mas é verdade. Ok, obrigada. Quando o senhor fala dessa preponderância de uma vida anterior, preponderância de quê? Do temperamento daquela época, das companhias? Daquilo que você está fazendo. Então, às vezes, alguma coisa, sempre assim, está refletindo aquela vida, aquilo que você fazia reflete nessa, sempre agora. Então, isso é influência, não há dúvida. E é uma coisa muito estranha. Às vezes, as companhias daquela época começam a se repetir agora. Foi que eu pensei que deu uma devocação, porque você foi para o holopensene daquelas pessoas de novo. Então, elas vão surgindo na sua vida. Então, elas aparecem. Os compassageiros evolutivos, eles se repetem. Eles vêm. Agora, isso é um fato. Agora, a minha vida, eu já tive vidas assim. Essa agora não é assim, porque eu mexo com muita gente. Então, agora, isso aí ficou pequeno. Agora aqui, a relação que o senhor tem com o número 11, eu tenho com o número 7. Muitas sincronicidades positivas desde a infância me acompanham com esse número. Dentro da simbologia, é um número muito rico em comentários. Poderia me dar uma dica para lidar positivamente e proveitosamente com isso? Sim. Use os 7 Cs. É uma boa, né? É uma saída, já que você está falando do 7. Olha isso. Estou pesquisando a média de Elizabeth de Perrance. Na sua autobiografia, No País das Sombras, ela procura focar mais em suas experiências pessoais que nos próprios fenômenos. Percebi que seus relatos, uma afinidade com as ideias da conscienciologia, além de postura assistencial em diversas abordagens. O senhor já estudou essa personalidade? Yes. Tem algo a acrescentar? Não, ela é fora de série, olha bem. Essa mulher é fora de série. Eu sempre falei dela aí. Já escrevi até sobre alguma coisa sobre ela. Li a biografia de uma pessoa que teve uma projeção aos 16 anos e que viu seu próprio corpo quando estava fora dele. Posteriormente, a vida dele nunca mais foi a mesma. Ele comentou em seu livro que um dos nossos problemas é a excessiva identificação com o corpo. Quais problemas evolutivos podemos ter com essa ideia de que somos somente o corpo? Isso aí é terrível, né? Quem pensa que é o próprio corpo é o materialista, é o burral do burril de burróide. Esse ainda não nasceu, coitado. Ele é um vegetal, ele não sabe nada, é um boboca. Ele não descobriu que ele é uma consciência, que ele tem uma identidade. Agora, falar que a carne, a matéria, é a consciência, é loucura. Então, isso é coisa de materialista, fisicalista, boboca. É aquilo que eu chamo
da eletronáutica, né? O processo da materiologia. É uma pena. No início do programa foi afirmado que quando se faz assistência, inexoravelmente, programa que programa. É esse nós estamos chamando aqui isso aqui de programa. É isso mesmo? Eu vou ler de novo. No início do programa foi afirmado que quando se faz assistência, inexoravelmente sofremos assédio. É isso mesmo. O programa é esse mesmo. E que é importante assimilar, ou seja, expurgar os efeitos do assédio. Fale sobre algumas técnicas para expurgar os assédios, para desassimilar. Não, é bom você ler projeciologia, etc. Fala aí, um livro aí para nós. Somente projeciologia para ele aí. Isso seria importante. Você pode ler o livro Projeciologia, como foi falado. Acho que Projeções da Consciência também ajuda bastante. E você consegue esses livros, se você olhar no nosso site, no lado direito, tem nossos livros, e você encontra lá e os ver os outros programas que e todas a enciclopédia da Conscienciologia você consegue em DVD também, aí você faz a leitura de todos. Aí você consegue também os verbetes gratuitamente, fazendo download no site. Então você tem todas as informações aí. Nosso programa hoje nada mais é do que a introdução a um programa maior, que é o jogo de futebol, que está todo mundo só pensando nisso. Lá fora está todo mundo só pensando nisso. Então, esse aqui é apenas fazer sala, fazer minutos de apresentação. Não é isso? Valdo, na página... Os caras já falaram que o Brasil vai ganhar de 2-0, falaram na televisão. Tem uma ênfase danada. Dizem que o outro time de hoje é o mais fraco que tem na Copa. 2-0, então não vai ser nada, tinha que ser 10-0. Para ilustrar o nosso programa, aqui você podia aprofundar a mitologia. Na página 15, mitologia. Página 15, mitologia. Mitologia? Mito. Os mitos eletronáuticos criando a ilusão da quadridimensionalidade. É isso que eu estava falando aqui do homem que pensa que ele é o próprio corpo. Mas a quadridimensionalidade. Essa quadridimensionalidade da eletronáutica, eu não entendo o que eles querem dizer, porque nós temos 3 dimensões, sei lá. Tem 3, mas tem o tempo depois. Eles falam em 4. O Einstein colocou mais o tempo, aquela coisa toda. É coisa do Einstein. Entende? São 3 mais o tempo, 4. Dimensões. Mas aí por que você está dizendo que é o mito eletronáutico? Que é coisa... Pois é, mas o mito eletronáutico é justamente esse. São 4 dimensionais. Eles não entram... Só pensam nessas 4 dimensões, acabou. Eles não entram nas dimensões multidimensionais. Não existe isso. Para eles são materialistas. É a ilusão da quadridimensionalidade. É isso que a gente quer falar. Isso é um mito. Agora, nessa questão, é importante a gente ver, porque os 7 Cs estão dentro da intrafisicologia, né? Esse verbete é dentro da intrafisicologia. Justamente a respeito disso. Queria saber se no curso intermissivo, eu queria saber se no curso intermissivo vão ter aulas mais direcionadas a gente facilitar a nossa vida na intrafisicalidade. Olha, no curso intermissivo eles fazem tudo para você ficar mais inteligente e entender tudo que estão fazendo. Você pensar, eles já fizeram. Se as pessoas vieram sem saber as coisas, é porque não tinha mesmo, eram curtas. Agora, o que eles fizeram, eles davam nó em pingo d'água, você está entendendo? Para mostrar a realidade para cada um aqui. E outra coisa, especificamente, de acordo com a pessoa. Eles olharam muito isso, porque a própria pessoa ia pedindo para ver as deficiências que tinha, a preocupação que aquilo aparecia. Uma coisa é verdade, João. Todo mundo no curso intermissivo arranjou um puzzle para montar, que é o puzzle da próxima vida. Todo mundo pensou nisso. E esse puzzle, esse enigma, esse jogo, você está entendendo? Aquele quebra-cabeças tinha que partir da própria pessoa. Nem o evoluciólogo não podia dar muito palpite nisso. E a questão é ver. É a pessoa sentir consigo mesma qual fôlego que ela tem. Não, isso aqui eu aguento, isso aqui eu vou fazer, isso aqui eu sou capaz.
Isso é só ela que fala. Mas os elementos do puzzle, o evoluciólogo vai sugerir, ou a maioria das coisas, a própria pessoa já tem... Não, o evoluciólogo sempre mostra os fatos e deixa a pessoa pegar aquilo que é importante. Ele descreve, coloca tudo na mesa para ela. Você escolhe os elementos que você queira, está aí. Ele não, nem sugere, está entendendo? Ele só mostra. A pessoa pega aquilo que ela acha, para não influir em nada, deixar com a pessoa. Isso é que é o ideal na vida. É aquilo que eu faço, que a pessoa vem e pergunta para mim todo dia. Você acha que eu já tenho capacidade de fazer a tarefa? Eu falo assim, quem sou eu, primo? Não sei nada disso. Tem que olhar é você mesmo. Isso é coisa de evoluciólogo. É o ideal. Entendendo? A gente não dá palpite. Você, às vezes, tem até uma ideia a respeito, mas eu evito falar nisso. Raramente vocês vão ver eu falar. Eu falo quando a coisa está muito óbvia, a pessoa já falou, já disse, uma coisa qualquer. Mas agora a sugestão não é boa. Isso é hipnose. Evoluciólogo não faz hipnose em ninguém. Eles explicitam, eles orientam, eles informam, eles comunicam, eles instruem, mas eles não influem, assim, do ponto de vista dogmático ou qualquer coisa. E se a pessoa, talvez ela esteja muito cheia de energia e faz uma programação além da dose ou aquém do que ela poderia? Sim, não, a primeira coisa. Ela está cheia de energia lá como consciência. Pois é, por isso mesmo. Mas você ainda não sabe como é que vai ser a vida dela. Ela vai nascer o quê? Homem? Mulher? Como é que é a mãe? Como é que é a genética? Qual a estrutura disso? É boa? Ruim? Qual a marca? Qual a etnia? Vai nascer aonde? Tem infraestrutura? Tem saúde? O ambiente é bom? Esse povo come direito? Tudo isso tem que influir para ver que corpo que a pessoa vai ter. Mas é justamente em cima disso. Se ela já tem uma visão relativamente geral das coisas, assim, então ela quer muito, sim, e o próprio evoluciólogo vê que está... Ela vai escutar as coisas e vai ver como é que vai ser a vida dela. Aí eles dão uma indicação, você pode ser que você vai nascer por aqui, tem seu povo, talvez a sua família nuclear vai ser essa. Ela vai lá para examinar, ela ainda não tem uma ideia, ela vai ver o que tem. Então todos esses detalhes que eu dei aí agora, ela vai verificar. Mas ele não freia nem numa situação dessa. Se está muito... É? O evoluciólogo não vai tentar ajudar para que ela diminua um pouco a dose? Eles ajudam, dão a dica, mas o problema não é esse. O evoluciólogo não pode ir lá consertar a mãe, dar um jeito nela, não tem nada disso. É o cara que tem que consertar. Justamente quanto às escolhas. É de energia. Uma das primeiras coisas que vocês receberam no curso intermissivo foi energia. Aí vem o Wagner aí, vai dar um big de um curso, todo mundo gosta. Ele vira para a turma e fala assim, pois é, eu demorei 15 anos até dominar o estado vibracional, mas agora eu domino. Ele demorou 15 anos, ele falou. Alguém teve no curso? Vocês ouviram ele falar? Ele não falou isso? Cada um faz o que pode. E olha, o Wagner já fazia projeções com muita consciência, séria, até de dia, quando ele viajava de ônibus. Ele é fora de série, matéria de pesquisa, de tudo isso. Hein? Ele é disciplinário, não é bobo, é racional. Entende? O negócio dele é muito sério, sabe o que quer. O professor Wagner disse que a gente quer... Professor Wagner no curso disse que ele levava 3 horas para poder instalar um EV supersônico e que a gente quer em 3 minutos e se não consegue, larga para lá. Então ele deu uma puxada de orelha. Agora o problema é insistir. Todo mundo tem energia, todo mundo tem parapsiquismo. Se a pessoa quer, ela chega lá. O senhor poderia falar mais sobre a amizade raríssima? Em sua visão, o que mais a caracteriza? Escuta, o verbete, né? O que caracteriza mais a amizade raríssima é o verbete que eu escrevi sobre isso, que é sério. Olha bem o que é que a gente está falando lá que tem. Agora, o que caracteriza mais é a capacidade da pessoa oferecer cognições novas, neocognições a você. Isso aí ajuda a sua evolução. Se ele te dá conhecimentos novos,
vai ajudar a sua evolução. Essa amizade não tem preço, né? Ela é inavaliável, é fora de série. Pensa nisso. A base toda é isso, neocognição. Em termos de currículo, qual priorização deve ser feita na fase executiva da PROEX? Como aliar a PROEX com o pé de meia necessário na intrafisicalidade? A primeira coisa é o seguinte, em termos de currículo, a priorização mais séria é saber o que a pessoa tem na programação existencial dela. Você tem que fazer o quê? Olha aí, dentro do seu currículo, você está de acordo com isso, o que você tem que fazer? O caminho é só esse. Agora, como aliar a PROEX com o pé de meia necessário na intrafisicalidade? Precisa de ver o seguinte, a sua programação precisa de dinheiro em quê? Precisa de ver. Tem programação existencial que vai precisar de muito dinheiro, outra não precisa nem tanto. Às vezes é outras coisas. Nem tudo na vida resolve com dinheiro. O dinheiro ajuda, mas não resolve todas as coisas. De modo que é preciso a gente ver isso com calma. Gente, eu queria falar para vocês o seguinte, vocês são vizinhos do Macito. Estava com ele que foi o Wagner que mandou, isso é um documento para ele, é uma espécie de procuração, coisa séria. Mas quem é você? Esse currículo que você está falando é um currículo conscienciológico, né? Não é um... É o currículo da própria vida, né, da pessoa. Sim. O currículo que ela tem aqui é o currículo da vida, da existência dela, da evolução dela, tudo é a mesma coisa. O currículo nada mais é do que um resumo, no momento, da ficha evolutiva da pessoa. Você tem a ideia disso? O currículo e a ficha, a FEP, é uma coisa, está junto com a outra. Currículo. O código aí entraria? O quê? O código. O código, pois é, o código da pessoa, o currículo dela também está lá no meu. O código existe em função do currículo. Se ela não faz, ela está bobeando. Mas tem relação. Tá certo? Então, professor Val, pode falar. Então, seguindo aí o que foi levantado pelo João, eu gostaria de que o senhor aprofundasse. Para mim, é um questionamento. Então, assim, no curso intermissivo, nós escolhemos algumas características, alguns atributos que a gente vem para realizar. A programação existencial, aqui e agora, é consequência e é escolha aqui e agora, para a gente delimitar aquilo que eu quero, que tipo de assistência eu vou fazer, em que área eu vou trabalhar, etc, etc. Ou isto é também escolha lá no curso intermissivo? Não, no curso intermissivo a gente escolheu, teoricamente, alguma coisa do destino da gente. Sim. Mas chega aqui, você tem que dançar conforme o ritmo da música. Sim, porque aquilo que aconteceu. Primeiro, você vai depender da sua mãe e do seu pai. Sim. Como é que foi a genética a mesologia que te deram? Qual o ambiente, qual a educação, qual a instrução, qual o holopensene, qual a mesologia, qual a influência cultural, qual a escravização ou liberação ou libertação que eles deram à sua consciência. Te escravizaram em alguma coisa, fizeram muita repressão ou te deram liberdade assim? Tudo isso vai influir. Currículo... Agora você lá já esteve pensando, não, eu vou entrar com esse povo, eles são muito fanáticos dentro desses assuntos, eu preciso de evitar isso aí. Você já veio com aquela ideia lá dentro. Ah, já vim com aquela ideia. O problema todo é isso. Quanto mais inteligente a pessoa, mais ela pensou que por isso a inteligência evolutiva. E o agora, currículo... existe aquele caso que a pessoa vinha, mas ela teria que vir dentro de 5 anos no máximo. Ela fala assim, não, isso é pouco para mim, eu prefiro arranjar outra mãe, outra família, outra situação. O negócio fica para daí 20 anos. Cada um faz o que pode, porque ela não viu com capacidade para enfrentar a primeira oportunidade. Ficou com a segunda. Tudo isso eu já vi. Por isso tem gente que demorou a chegar, etc. Tal.
E o currículo, ele é o acréscimo de outras vidas, de outras inteligências que foram ele é o resumo, acrescidas, né, das vidas anteriores. Tá bem. É o resumo, é aquilo que sobrou. Olha, o melhor nessa altura dos acontecimentos para você é isso. Pensa bem. O que você pode fazer? Então não tem o que reclamar, tem que aceitar e tocar o bonde, ninguém pode né? reclamar de nada. Agora, Exatamente. quanto mais lucidez a pessoa tem, ou mais assistência ela tem, menos reclamação ela tem chance. Exatamente, obrigada. Não tem chance de reclamar. E na página 14, aprofunda o sinergismo aí. Primeiro sinergismo. Sinergismologia. Primeiro? É. O sinergismo, recursos materiais, suprimentos intelectuais, investimentos afetivos, aquisições parapsíquicas. Então você veja, tudo isso aqui, ele vai enriquecendo o resto. Né? Recursos materiais são os aportes que você recebe na sua vida. Suprimentos intelectuais, o que é que você teve chance de estudar? Investimentos afetivos, quem é que te deu muito amor, carinho, cuidado na infância, na adolescência, etc. Aquisições parapsíquicas, o que é que tu fizestes, ó cachopo, para alcançar alguma coisa de parapsiquismo? O Wagner trabalhou 15 anos até dominar o estado vibracional. O que você fez? Então, veja, estuda o sinergismo natural das coisas. A minha vida, por exemplo, eu vi isso tudo desde o início. Recursos materiais, a gente fez força. Meu pai pagou o primeiro ano, eu depois paguei o resto. Ele só pagou o primeiro ano. Eu, com 12 anos, já dei uma banana para todo mundo. Eu mesmo fui pagar meus cursos. Isso é que é o self-made man. Esse aqui é o real. Entendeu? Agora veja, por quê? Eu estava sintonizado na minha necessidade. Né? Eu já vi que o negócio sério era esse. Entendi. E outra coisa, se o Mário Palmieri não me chamasse para ir para lá, eu ia acabar caindo fora, arranjando outra coisa para poder estudar fora. Eu não ia ficar no Monte. Entendi. Isso eu já pensava assim. Entendi. E outra coisa, já pensava assim, com muita modéstia, calado, quieto, até tímido, mas o meu pensamento firme. Está entendendo? Eu sempre fui assim. Muita coisa eu tinha que esconder o leite, senão o negócio não funcionava. A vida que a gente tinha na infância era o jeito. Eu escondia, mas a situação que eu quero é isso. Não adianta. Agora, quando eu tive um pouco mais de alguns anos, já tinha saído, chega aquela consciência e fala, isso não é para você. Pronto, mudou tudo. A situação aí definiu tudo, ficou tudo mais claro. Entendi. Eu falei assim, quer dizer, cada um então tem seu programa. Não adianta a gente ficar com as companhias onde a gente vive. Aonde você vive, tem um monte de gente que pode ser companhia para você, mas nem todo mundo é companhia para você. Você tem que escolher suas companhias. Isso é seríssimo. Seríssimo. E no interior o povo não admitiu uma coisa dessa. Onde vai um tem que ir todo mundo. É a boiada, ainda mais Uberaba. Tudo é na base do boi. Fazia boiada. Vai a manada. Você está entendendo? Entendi. E eu ia em sentido retrógrado. Contra a corrente. Ele era um problemão para mim. Naquela sociedade, imagino. Agora, então você veja bem, o processo todo de definição pessoal. Escolha pessoal. Aquilo que a pessoa quer. Você acha que naquele momento foi o primeiro discernimento para você? Agora, aos 14 anos, eu já sabia o que eu queria. Estava definida a minha vida. E outra coisa, eu olhar para todo mundo e ninguém pensar naquilo. E a vida tem tanta coisa que eu ainda quero fazer. Quero me divertir, fazer isso, fazer aquilo. Eu não pensava nada disso. Entendi. Eu queria atingir um objetivo. Negócio ali. Agora, desde pequeno, o processo fenomênico me chamou a atenção demais. Agora eu vi que fenômeno parapsíquico era uma coisa absurda, porque colocar todo mundo doido. Doido quer dizer por ânsia de entender, de ver, de saber. É um espetáculo, né? É aquele negócio, o programa fantástico. Tudo fantástico, maravilhoso.
O que é que se fala mais na televisão? Maravilhoso. A palavra, o adjetivo mais falado na televisão é maravilhoso pelo povo. Quer dizer, por trás desse... Então eu via isso tudo e falei assim, mas isso é uma loucura. Esse fenômeno não pode ser assim. Quer dizer, por trás desse sinergismo, aparentemente não tem nada que interligue uma coisa na outra. Mas se você tiver... Agora, eu ficava tão longe. Um objetivo... Eu comecei a ficar longe dos meus colegas, do povo todo. Foi aí que eu comecei a arranjar só amigo de cabeça branca. Eu não entendia. Povo da mesma idade que eu. Não entendia, né? Poucos conseguiram me seguir. Entende? Entendi. Alguns entenderam muita coisa, mas sumiram. O que aconteceu com o Condorcet, foi esse que era meu amigo do primeiro ano do ginásio lá. E também o Hayek, né, que apareceu no primeiro semestre, 1945 lá. Sumiu. Esse era um bom. Esse era bom. Os dois morreram em pouco tempo, sumiram. Valdo, essa sua maturidade que você está falando, desde criança, é uma conquista de outras vidas, porque você precisou de muita experiência para chegar. Vamos falar. No curso intermissivo, o que é que eu pensar mais? É ficar maduro o mais depressa possível, dentro das ideias da minha meta, do meu desiderato, do meu objetivo. Sim. A maioria aqui pensava isso. Cada um fez o que pôde. Fez o que pôde, né? A maioria acertou, né? Aqui, o povo que está aqui, todo mundo acertou, porque senão não estaria conosco. Você me conhece há quantos anos? Mais de 22 anos. É muito tempo. Acho que agora, eu sei que no caso dele aí foi preciso puxar a orelha, etc. Um pouquinho mais que a orelha, recebeu alguma coisa, você fez umas contribuições, que não foi só doação de sangue, foi doação de membro, né? Não, doação de perna. É isso aí, chefe. Tudo isso. Agora, tudo tem sua razão. Mas acho que quem acertou mais foram os inversores, né? Porque o reciclante chega meio de pé quebrado. Pelo menos no meu caso, chega, mas às vezes, veja, mas ele tem uma coisa, o reciclante tem uma coisa muito séria, você está esquecendo. Não, que às vezes aquilo que ele estava fazendo até chegar aqui é que era o importante para acertar o passado dele, coisa que às vezes o reciclante ainda não fez nada. O inversor ainda não tem. Karma, ó, grupo Karma. Não pensei por esse ângulo. O negócio é muito mais sério do que a gente pensa. Professor, continuando aí, assim, o que os intermissivistas podem fazer para assistir as consréus de maneira a fortalecer a mudança do hospital-escola? Se as consréus... Exemplo pessoal do intermissivista. Por que é que eu me ofereço como cobaia aqui? É para mostrar os exemplos que eu tenho. Eu não tenho outros. Cada um faz o que pode, mas eu mostro, eu me expondo. Mas peraí, professor. Há quantos anos que eu estou fazendo striptease consciencial para mostrar a minha realidade? Tá, o senhor está mostrando para quem tem a capacidade de ver. É a mesma coisa, você tem que fazer a mesma coisa. Sim. Você tem que fazer para quem não é capacidade de viver. De gente ver. Que tem a capacidade de entender você. Exatamente, você tá compreender. Você está perdendo tempo, você é besteira. Sim. A gente tem que falar para quem pode escutar e entender o que a gente está falando. Se não é falar no deserto, é julgar perna aos porcos, perder tempo. Besteira. E a intenção, essa intenção, é que também pode fortalecer o processo de mudança, não? A intenção é a base do processo, mas agora o problema é o exemplo. A pessoa tem que ver o exemplo que ela sentiu. Na hora que o Wagner chega e fala assim, ó, eu demorei 15 anos para fazer o evento. Está dando um exemplo. E aí isso justifica a vontade do outro, não? Pois é, agora tem pessoa que quer o exemplo, quer o estado vibracional em 15 minutos, em vez de ser 15 anos. Isso é um absurdo, uma loucura. É a falta de inteligência. É infantilidade, ignorância. Tá bem, obrigada. Professor, aqui, lado B. Rosa. Isso é óbvio que a família, para o intermissivista na infância, é essencial, né? Quando se pensa em termos de educação, para a família que ela veio. E, na verdade, ela que, de acordo com o seu nível evolutivo, ela vai escolher a família que ela vem. E quando ela vem, possivelmente,
intermissivista, mas não pode ainda escolher a família. Então... Esse negócio dela escolher é bobagem. Se ela vem, é porque é o principal para ela. Então, aquela família, mesmo não sendo a ideal, é a família que ela precisa para completar aquela... Nessa altura, o desacontecimento é a melhor coisa que pode acontecer com ela. E fim de papo. Não há outra hipótese. O que foi que Professor, eu acho isso ótimo. Deixa eu terminar, muitas vezes, ou nem sempre, a consciência escolhe a família, correto? Nem sempre. Isso. Mas então, agora, pronto. no curso intermissivo com as coisas todas, a maioria ficou sabendo de tudo porque ficou por dentro dos bastidores. Ficou sabendo tudo o que é que ia acontecer. Então, no caso de vocês, é um negócio que é correto pensar. E vocês andarem escolhendo, sim. A maioria. Hein? Sei, mas escolher informado já é uma grande coisa, mais ou menos é a mesma coisa. Que a informação que eles deram era irresistível. A que eles davam era irresistível, era mais lógica, incontestável. E outra coisa, você pode perguntar, você tem outra hipótese melhor? Professor, aí continuando... Você pode falar isso na cara da pessoa? O negócio é sério. Continuando, eu vou falar, quer dizer, eu tenho um tema que eu tenho falado em palestra, educação do superdotado. O intermissivista, logicamente, para a SOCIM, ele é visto como um superdotado, né? Então... Não é bem assim, não. É visto, às vezes, como doido, como fanático. Já chamaram até que o intermissivista é valdista, não sei o quê. Sim, então... Eles colocam tudo quanto é nisso aí que... E pejorativo também. É nisso aí, então, que eu quero me deter em relação ao papel da família. Por exemplo, a família que não entende o comportamento daquela criança, por exemplo, que ela já nasce com vontade de pegar no livro ao invés de pegar no brinquedo. Ela opta por ficar em casa estudando do que ir para balada, para essas coisas mais. Então, a família não entende isso. Então, a criança é vista, e o adolescente depois, como, na maioria das vezes, taxado como deficiente mental. Mas ele já nasceu naquela família para ver se reforma a família, muda a família. Mudar aquele meio. Ele está ali para ser um exemplo. Está tudo certo. Então, na verdade, é ela que está puxando, né? Ela é o centro do... Não, ele está lá para ajudar. Uma família dessa é o máximo, isso. Ele ali é o melhor, do jeito que você está falando, isso é o máximo. Agora, o que é duro é a hora que você entra na família que você é o pior. Pense nisso. No meu caso... Pense nisso. Foi assim que você... Tem alguém aqui que teve uma família assim? Você era o pior? No meu caso, eu não vou dizer que eu tenha sido superdotada, mas eu fui diferente. E até mais ou menos uns 12, 13 anos, como eles me achavam deficiente mental, eu também me achava. Porque eu fazia tudo diferente das outras meninas. Eu gostava muito mais de ler, gostava muito mais de ficar recolhida em casa estudando. Empatou comigo. Então, aí, e reforçavam Agora, eu lia desde gibi, tico-tico, o Jornal das Moças e não sei o que mais, tudo que aparecia na minha frente. O jornal com cocô que eu pegava na Rede Mineira. Então, mas a sua mãe valorizava esse aspecto, né? Sua mãe valorizava o estudo, isso tudo. Então, o senhor não era visto como deficiente, né? Agora, o difícil é você vencer o estigma da deficiência. Então, um dia eu fui ler uma placa e falei assim, essa placa está errada. Eu disse, Valdo, isso aí é a prefeitura que fez a placa, está certíssimo. Aí eu cheguei para minha mãe e falei assim, olha, vem cá, a placa que eu vi ali, essa placa está errada. Está, mamãe, como é que está? Ah, meu filho, está errado. Pois é, eles falaram que a prefeitura que fez, que a prefeitura não erra, mas a prefeitura errou. Agora, veja, eu tinha uns 8 anos nessa história. Então, isso pode ser abordado na educação do superdotado, do intermissivista, né? Por exemplo, esse rapport, esse acolhimento que a própria família possa dar
de acordo com os seus interesses e não querendo modificar essas tendências, né? Porque se a criança não quer brincar com os brinquedos normais, que a Socinha acha que são normais, e deixar que ela mesma crie os suas próprias... Hoje já tem muita gente aí já defendendo isso aí. Antes era pior, tá, Rosa? A vida já foi ótima. E atualmente está ficando melhor. Hoje está, como diz o senhor... Na minha época a situação era pior. Já não se faz mais agruras, vicissitudes e percalços como antigamente. A vida hoje está muito farta. Eu fui criada na roça, praticamente. Já não se faz mais desventuras como antigamente. Entende? Com todas as outra aqui, a Enciclopédia Britânica existe desde 1768 e é considerada como a mais acadêmica das enciclopédias. Na sua experiência com a enciclopédia, quais características e aspectos uma enciclopédia generalista deve possuir para usufruir de uma boa reputação? A Enciclopédia da Conscienciologia foi planejada para revisões e ampliações futuras? Sim. Aí, eu mesmo estou fazendo isso o tempo todo. E outra coisa, eu vou usar a técnica da Enciclopédia Britânica para colocar o nome de todo mundo que vai entrar como co-enciclopedista comigo. Já tem uns 20 que estão aí estudando com o negócio. Agora, lá foi feito o seguinte, coloca as abreviaturas, a abreviatura da pessoa no fim do verbete. E no início tem uma listagem das microbiografias de todo mundo, de acordo com a abreviatura. Isso é da Enciclopédia Britânica, nós vamos fazer igual. Gostaria que o senhor explicitasse mais sobre a politicologia, página 15, as políticas de defesa do direito universal, a infraestrutura essencial à vida produtiva, e sobre a fase enfática. O processo todo é o seguinte, a politicologia, as políticas de defesa do direito universal, a infraestrutura essencial à vida produtiva. Quer dizer, todo mundo, pelo governo e a coisa toda, você tem que ter uma infraestrutura basilar para que a sua vida, você alcance os seus objetivos. Então, o que é isso? Comida, educação, condução, convívio harmônico, uma vida equilibrada, etc. Tal. Isso é que o governo deve dar. Que é aquilo que os petralhas, às vezes, não deixam. É isso? Mas é isso. Isso aí é que é o processo da política ideal. Quanto menos o governo aparecer, melhor. E deixa a turma viver em paz. E ajude essa paz. Agora, a frase enfática. A teoria dos 7 Cs pode ajudar sobremaneira a consciência lúcida a se sentir conscienciometricamente, quer dizer, de acordo com o conscienciograma, na vida intrafísica, sem desgastes maiores. Então, ela já escolhe o caminho correto através disso. Se ela vê esses 7 Cs, o corpo, a casa, a comida, a condução, a companhia, a carreira e o currículo, ela vai assentar a vida dela melhor dentro do conscienciograma e a vida dela vai produzir mais, ela vai obter mais o complexo, com menos dificuldade. Haverá de surgir nos tempos atuais uma figura do campo da física capaz de revolucionar o mundo com prova científica inquestionável acerca da multidimensionalidade? Não. Não é no campo da física, tem que ser fora, o que é isso? No campo da física, se tivesse que ser, já teriam falado disso há muito tempo. Os caras da fisicalidade, eles não têm nada, são materialistas. Tem que ser uma pessoa da multidimensionalidade para provar isso. É o que nós estamos tentando fazer com a conscienciologia. Eu mesmo estou fazendo uma força danada nisso. Quando essa ideia será finalmente bem-vinda a todos? Daqui a séculos ou milênios, vamos ver o que vai dar. Porque tudo é problema de convencionalismo. A convenção que tem aí é essa bobagem da ciência acadêmica convencional, boboca. Isso aí é tudo superficial, porque eles não estudam nem eles. Vai ter um dia que esse povo vai resolver estudar eles mesmos. Não vão ter vergonha nem covardia de estudar a si próprio. Vão mostrar como eles são, vão fazer striptease do jeito que eu faço. Mostrar seus defeitos e também as suas virtudes. O processo é esse. Eles não querem saber de nada disso. Estou trabalhando e mandando energias para ajudar meus vizinhos de porta que têm muita raiva. Não entendo por que tanta raiva, mas quero ajudar.
O que posso fazer para assistir melhor, além de pensar positivo e desejar que aconteça o melhor para todos? Estado vibracional, estado vibracional, estado vibracional. Pensa bem nisso. Olha bem aí que tem a opção de livro que fala sobre estado vibracional. Olha lá e pense neles e dirija a sua energia, exteriorize a energia em favor deles, você vai ajudar. Professor, em tecnologia, ali na página 14, o senhor comenta as neotecnologias otimizadoras da vida cotidiana, né? Então, nesses 7 focos, nessas 7 visões, a tecnologia pode ajudar em cada um deles para... Pode. Agora, ultimamente, o mais importante que tem, você sabe qual que é, né? iPhone 4. Esse aqui é o que vai mandar. iPhone 4. É o que está na ponta aí nessa semana. Eu estou falando essa semana, porque eu não sei se na próxima semana vai ter outro iPhone, qualquer coisa. Hoje, não só na tecnologia de smartphone, mas também na casa em si, você tem hoje excelentes opções, né? Eu vivo trabalhando com comutadores. Você sabe o que é comutador? Eu vivo trabalhando com computadores o dia inteiro. Essa madrugada eu levantei, 1h30 da manhã. Já é muito tarde também, já é uma madrugadão, 1h30. Eu trabalhei até lá para 6 horas. Agora, mexi com um monte de computador. Toda a ligação, por exemplo, do aquecedor, do computador, do monitor, da lâmpada, de cima e a lâmpada de baixo, o processo da porta, eu mexi nos ferrolhos, depois mexi no alarme, abri porta, abri lá fora, fechei o lugar, tudo. Eu estou mexendo com comutadores, quer dizer, botões e coisas o tempo todo, minha vida toda é assim. Nesse caso, como esse contexto aqui do 7Cs é, de certa forma, habitologia intrafísica otimizada, né? Pois é, o negócio é você fazer isso tudo dentro de uma rotina que você não erre mais e não perde tempo com isso, porque isso tudo é uma moldura. Essa moldura a gente tem que colocar em segundo plano. Eu já faço isso tudo já pensando o que eu estou escrevendo, o que é, eu não perco tempo com a moldura. Eu vou direto ao conteúdo, à mensagem, é o que interessa, a essência. Você usa a tecnologia, não fica preso nela, né? Por isso que é que eu faço as coisas mais depressa. Está entendendo? Porque eu já estou na essência só. Tudo isso aí eu faço sem precisar de raciocinar demais. Aquilo tudo vem, eu já estou todo automático. Agora, meu negócio é rígido. A minha rotina é útil, eu não deixo mudar nada. Cada coisa no seu lugar, tudo certinho. Essa porta fica entreaberta, aquela ali fecha. Essa aqui tem um ferrolho, aquela lá não. Essa aqui eu tranco, essa aqui não. Tudo é assim. Aqui pode entrar uma gatinha, ali não deve, agora não. Isso não é hora. Tudo meu é pensar. Detalhe. Se alguém entrar lá, passou, eu vou ver que alguém entrou, porque alguma coisa modificou, não precisa do mesmo jeito. Nesse caso é o aproveitamento máximo do Labicon. Aproveita intensamente o Labicon. Né? Agora, é o máximo, porque eu fico só na questão do dental soma, mas tudo é secundário para mim. A parte de corpo, físico, essa coisa, tudo é secundário. O ideal, isso aí foi uma mensagem das tais que eu falei para vocês, que eu comecei a receber aos 13 anos. Eles falavam para mim o seguinte: faça de tal maneira que você seja um espírito desencarnado trabalhando como espírito encarnado. Então, esqueça tudo que seja da encarnação e olhe tudo que diz respeito ao seu espírito. Isso é a mensagem que eu recebi. Exatamente nesse foco, então. Esse meu povo é que era bom, não é? Mas esse não era guia cego. Porque o senhor consegue ter a visão multidimensional, mas com foco na atividade intrafísica e aproveitando ao máximo essas questões todas. Agora, quem dava essas mensagens, você tem uma ideia? Transmentor. Eu nunca publiquei nada dele. Agora, vocês vão olhar, acho que é no Projeções da Consciência, eu falo do transmentor. Lá no início, sabe pegar o livro aí e ver? Sim. No início eu estou falando, transmentor. Tem um lugar que eu comecei a falar nele. Sim. Só para não ficar de fora.
Transmentor nombra nos caleidoscópios dos desejos. Transmentor. Como é que é? Fala alto aí. Caleidoscópios dos desejos, por exemplo. Está no Projeções da Consciência e aí fala do transmentor. É esse aí. É o evoluciólogo, meu amigo. Está entendendo? Eu falo lá que meu maior amigo sempre foi ele. Com muito afeto. Um grande amigo. Isso se sente na leitura. Esse aqui é uma amizade raríssima. Agora, é uma amizade raríssima em preto e branco. Ou seja, intra e extrafísico. Isso aí foi o bom da história. Né? O que o senhor está dizendo, eu vejo codigologia que tem a ver com o código pessoal de cosmoética, instigando o aproveitamento evolutivo máximo dos alto patrimônio provisórios e definitivos. Pois é, a coisa certa são os definitivos, né? Aí são os patrimônios. Olha aqui, ó. Projeções da consciência. Eu começo a falar nele, ó. Dia 7 de dezembro de 1979, sexta-feira. Chegamos a uma casa terrestre, aí o transmentor se fez invisível. Falando aqui, bem claro. Agora, aqui tem outra também, ó, 17 de dezembro de 79. E algumas instruções de transmentor. Sim, fala aí, eu lembro disso. É esse aqui. Também esse aí que faz a palavra. Que a pessoa que, ao longo das suas vidas, aparece no momento justo, quando tem que resolver 1979, situações. Ainda não tinha o Instituto. Eu lembro disso. Entende? Agora, foi aí que eu comecei com o Centro da Consciência Contínua, etc. Tal, foi logo depois disso. Eu trabalhei no centro quase 8 anos, foi 6 anos cheios. Centro da Consciência Contínua. É possível estabelecer os indícios do estabelecimento bem-sucedido do EV, ou eles variam de pessoa para pessoa? Variam de pessoa para pessoa, porque as energias funcionam de acordo com a pessoa, a intenção dela, a capacidade, o nível que ela tem, e outra coisa séria, o holopensene em que ela desenvolve o trabalho. Você conhece as obras de Johann Carl Friedrich Schiller e de Herbert George Wells? Olha, isso tudo você olha lá que tem na minha bibliografia. Olha no Projeciologia que você vai ver. Em sua opinião, quais deles mais se aproximam das ideias conscienciológicas? É o Schiller. Schiller é Zollner, eles escrevem, mas o nome é Schiller, que eles chamam. O Schiller é só olhar que tem o Zollner na Projeciologia, aí tem trabalho dele. O homem era bom, tem livro dele, até em português e tal. No caso de mutilação parapsíquica em centro religioso da infância, como aperfeiçoar a recuperação na fase adulta? A recuperação na fase adulta é muito mais fácil que a gente pensa, né? Se você, na fase adulta, já se desligou da turma que fazia repressão religiosa sobre você, você tem liberdade de fazer o que você deve entender. E pelo que eu sei de você, você tem muita liberdade naquilo que você faz atualmente. E você move mundos e fundos, fundos e mundos, céus e terras com o trabalho da comunicação. Então isso é muito sério. Quem está perguntando? Eu, Tom Martins. Como? Esse já está livre das coisas todas. Né? Muito sério. Mas quem é que está com o microfone? Tem mais alguém? É você? Na numerologia, na página 15, não sei se o senhor já comentou, de certa forma, porque basicamente ali o senhor qualifica os 7 Cs, né, na numerologia. Sim. O senhor deixa bem claro o que consiste os 7 Cs, né? Mas o 7C mais sério mesmo é nessa caracterologia. Eu estou dando os detalhes, o que constitui cada um, né? A pessoa selecionar. Ali o senhor dá os detalhes. Agora, mas eu chamei a atenção logo de cara. Corpo, força presencial. Casa, alcova blindada. Comida, consim frutariano. Para poder sobreviver, né? Condução, os translados. Companhia, a amizade raríssima. Carreira, o pé de meia. Currículo, o complexo, quer dizer, o completismo existencial. Agora, na inumerologia,
né, na página 15, o senhor deixa bem claro o que eles junto contextualizam. Né? Eu coloco tudo, os fixadores, indicadores, sustentadores, pilares, meios, sinalizadores e reconquistas. Está tudo mastigado. Porque eu achei... Agora, você viu que praticamente eu não coloquei nada em fatologia e parafatologia. Sim. Para chamar a atenção para o resto. Esse está tão claro, é tão óbvio, não precisa de muita explicação, esses 7 Cs. Por isso que é bom, às vezes, a gente usar esses recursos, sabe? Porque fica mais fácil para o povo entender. É didático. Parece que é a pedagogia da automaticamente as coisas saíram da fatologia e para a fatologia se encaixaram. Agora, outra coisa também, vocês nunca vão esquecer os 7 Cs. Vocês podem esquecer um ou outro dos 7, mas vocês vão saber que é 7 que tudo é com C. Isso vai fixar a memória, ajuda muito a memória de todo mundo aí. Mas, ô Grace, vamos em frente. É que se você colocou, são tudo componentes pessoais, por que na laboratoriologia, o laboratório da grupalidade? Laboratório? Deixa eu ver onde é que está isso aqui. Primeira folha aí, na 14 embaixo. Laboratório conscienciológico da existência diuturna. O laboratório conscienciológico da grupalidade. O laboratório conscienciológico do estado vibracional. A grupalidade, aí no caso, é importante na situação. Por quê? Quando você vai ver os 7 Cs, tem a companhia. Olha lá, ó, é o número 5. É grupalidade. Sem grupalidade, a gente não faz nenhuma PROEX. É difícil, não tem execução de PROEX. Tem que ter. Não tem nem sentido, né? Se não fosse... Não vai fazer alguma coisa sem os convívios. Não há razão de ser. Fica faltando a base, o fundamento. As fundações do processo estão no copassageiro evolutivo. Você mesmo falou aqui no início que o ponto central era a companhia. E lá, no teu processo lá do transmentor, você chamou a atenção justamente da dificuldade com as companhias em Uberaba. E essa é a dificuldade, essa foi a minha dificuldade a vida toda. Agora você veja, isso aí que ele me falava, foi lá para 1946. A projeção que eu estava falando é 79. Foram exatamente 33 anos depois. Tudo ele já estava olhando as minhas coisas. Agora, então você vê, mesmo dentro do movimento espírita, ele me ajudou demais. Agora você vem comentando o transmentor e ele parece que veio aumentando a presença dele na sua vida ao longo do processo. Sim, porque eu não é ele que está aumentando a presença dele na minha vida, eu é que estou me aproximando mais dele. Através do trabalho, é o contrário. Entendi. Agora, eu vou te contar, falando desse negócio dele se aproximar. Quando ele me falou que a hora que eu viesse para Foz, que ele viria aparecer aqui, eu nem admiti isso. Eu falei assim, está difícil. Assim, eu estou falando, não é igual que ele fazia nas minhas projeções, não. A projeção eu estou fora, eu estou falando no dia a dia aquilo aparecer do jeito que ele tem feito. Isso aí eu não esperava, isso aí ultrapassou. Entendi. Sabe, aqueles meus planos. Então a responsabilidade aumentou. Né, com isso. Você está entendendo? Estou entendendo. Aumentou. Agora, o que é interessante nessa história, que vocês têm que reconhecer no meu caso, é que eu falo a verdade, mas em compensação, eu tenho assistência. Eu tenho uma infraestrutura que embasa minhas coisas. Entendendo? Isso. Não, tudo que eu falo é baseado em fatos. Esses fatos, praticamente, todos que são importantes, eu vivenciei. Então, isso aí chancela o que eu digo. Mesmo que vocês não admitem, as consciências que aparecem aí, elas veem o alcance daquilo que eu estou falando. Uma outra coisa, a hora que eu falo como consi, o que eu estou falando sobre curso intermissivo e essas matérias, eu às vezes tenho mais força do que o evoluciólogo no curso intermissivo que é consciente lá. Entendi. Por quê? Eu estou aqui.
Estou sabendo disso. Agora, ele lá, ele começa a pensar, o aluno agora, o aluno da nova geração de curso intermissivo. Ele começa a pensar, não, mas eu ainda tenho que ficar lá. Eu quero ver se a hora que eu pegar um corpo daquele, que aquilo lá, o corpo é uma máquina. A hora que eu entrar dentro daquele robô, que é a máquina, será que eu vou pensar desse jeito? Você está entendendo? Então, veja, o mérito que nós temos de falar em curso intermissivo, vivenciar o curso intermissivo, exemplificar o curso intermissivo, é muito superior a qualquer um que falar isso fora do corpo. Claro. Eu não consegue. Não, lógico. Eu não estou falando da pessoa projetada, isso é outra coisa. Nesse caso, se o projetor tem lucidez, ele é superior à consciência. Entendi. Vocês estão entendendo, né? Estou entendendo. A importância, a relevância do processo. O que é o mais importante? Então, no meu caso, a minha assistência, ela deriva, como todo tipo de assistência maior, do trabalho que a gente faz. Se eu não estivesse trabalhando, eu não teria assistência. A pessoa está fazendo assistência, ela tem, então, assistência, porque ela está fazendo assistência. Ela para de fazer assistência e esquece daquilo, e embarca no outro caminho. Ela perde a assistência daquilo. Agora, o problema nosso é você ficar do início até o fim com assistência ininterrupta, permanente. Então, para isso, eu preciso de persistência, tenacidade, constância, senão não vai. Coerência. Javalínica é o caminho. Então, a hora que eu falo para vocês, por exemplo, outra coisa que é positiva aí no meu caso, eu vejo tudo como é que essas experiências que eles me deram não foram para mim, foram para passar para vocês. Isso aí. Está entendendo? Então, por exemplo, todas essas técnicas, a situação toda, começa pelo projeções da consciência, depois a projeciologia, os processos 700 experimentos, tudo isso, as experiências que tem ali, foi tudo que eu vivenciei, eles permitiram isso, me incentivaram nisso, deram assistência para eu poder passar para todo mundo. Os livros são as primeiras coisas que eu dei. O mais são essas aulas aqui. Isso é a base de tudo. Com isso, eu estou pagando o que eu recebi. Eu estou amortizando a minha dívida. Vocês estão entendendo? Amortizar a dívida. Eu falei com o transmentor há muito tempo. Dá um jeito de você me ajudar para eu acabar minha vida sem dever nada para vocês. Eu não estou falando dever para os outros, não, para eles. Claro. Porque o negócio é mais sério, porque o banco é mais rico. Mais rico. Agora, dever para gente rica é a pior coisa que tem. Eu vi falando isso. E interessante, professor, que nesta análise, em cima do que você está falando, dá a compreensão exata do princípio da descrença. E que a gente só consegue passar para uma nova etapa quando está... Pela experiência pessoal. Exatamente. E outra coisa muito séria, o princípio da descrença. É o princípio da descrença que faz, eu sempre falei isso, o povo até assustava. A hora que eu falava assim, você de vez em quando tem que contestar o amparador. Você tem que perguntar, você não entendeu as coisas, tem que perguntar, vai lá ver. Se não está de acordo com o negócio, discute com ele. O que há? Ele é igual a você. Isso é o princípio da descrença também. Porque vai dar maturidade à compreensão, né? O Instituto era um auê. Assim, gente, vocês estão muito boboca aqui. Vocês devem ter lucidez com essa situação, discernimento. Você não entendeu uma coisa. Você dá se é o aparador que errou naquilo ali. Eu quero saber por quê. Não me explica bem, que eu não estou entendendo. Agora, geralmente eu falo assim, não, eu sou burro. Vocês já viram eu falar, não, eu sou burro. Repita isso aí que eu não entendi nada. O que você queria? Tomar isso para aquela vida anterior que teria mais influência na atual. Seria porque o trabalho que fez antes teria alguma coisa de amparo e depois se perdeu e retomou agora? Estava dentro da mesma linha que você tem que realizar agora. Como você não realizou, você pega aquilo que ficou parado. Então é uma retomada. Às vezes você vai pegar uma retomada, mas agora as circunstâncias são outras. Mas há uma relação, porque eu tenho o mesmo. A qualificação também, né? Porque agora tem o curso permissivo, antes não tinha.
Então, dentro daquelas vidas, quase sempre, cada pessoa tem uma, que sintoniza com essa. Agora, veja, isso aí às vezes é muito importante. Eu sempre explicava isso para a turma que estava começando a dar aula, principalmente os itinerantes do Instituto. Assim, olha, é bom você entrar nisso, porque é através disso que você vai ter retrocognição. Com as retrocognições, você vai ver todo o plot, todo o arcabouço, toda a história do seu passado, que agora está caminhando para fazer essa vida. Então, é importante ver esse reflexo do passado. Você está entendendo? E a pessoa, a retrocognição começa com essas coisas. Agora, a hora que ela vê, define o negócio todo, vê com calma como é que é. Eu, por exemplo, eu vi logo, ainda rapazinho, o meu processo era muito assim, eu tenho uma tendência pelo meu temperamento de tudo levar para o plural. Eu pluralizo tudo. Agora veja, foi daí que eu comecei a discutir o processo da cosmovisão. Não, o problema é ver tudo em conjunto. Vamos levar tudo para o plural. Aí a pessoa vinha mais uma vez para o singular. É aquele negócio da ciência, do singular e do universal, o nomotético e etc. Você está entendendo como é que é? Então veja, o meu problema todo, eu levava para o universal, mas não é bem universal. Mas para o plural, a pluralização. Agora, com isso, eu saía do egão para ir para a humanidade. Entendendo? Então eu começava a bater uma coisa com a outra, fazer o confronto. Agora, eu era rapazinho quando eu descobri essas coisas todas. Pessoal, isso é mais importante que tudo. Aí eu olhava o Espiritismo e falei, está tudo errado o Espiritismo. Por quê? É um negócio sectário. É uma coisa só. O povo aqui é espírita, tem que ser Allan Kardec, Jesus Cristo, está tudo errado. Tem que ter universalismo, isso está faltando. Era o óbvio. Aí a coisa mudou toda de figura, você está entendendo? É o que eu falo aqui agora. Eu falo muito intermissivistas. Intermissivista, para mim, é o meu povo. Já teve gente agora, recentemente, já chegou para mim e falou assim, você que é o homem dos intermissivistas, né? Então eu vim para conversar sobre isso. Agora os caras chegam e falam assim, você acha que eu sou intermissivista? Eu não sei de nada. Eu nunca fiquei sabendo se um cara é intermissivista. Tem que falar assim. Você tem que examinar você mesmo, examinar como é que é, ver como é que é e tal. Vamos em frente, ó intermissivista. Então, eu estava analisando a questão da casa. Era a tua casa. Aí era a parte da alcova blindada que você falou que é o essencial. Mas ela, por exemplo, a tua casa é uma máquina, uma base física. É uma máquina de morar. Eu tenho uma máquina de morar, mas as casas modernas são todas máquinas de morar. Presta atenção. Todo mundo é assim hoje. A vida moderna é isso. Mas esses detalhes todos da casa, você tem um planejamento detalhado? Tem, eu já tenho até um verbete que é a casa projeciogênica, a residência projeciogênica. Mas ela... Tem tudo. Mas ela, eu vejo, ela é muita coisa, a casa é muita coisa. Sim, agora, ó, essa residência projeciogênica, eu chamo a atenção para vocês que vale a pena ver a listagem que tem lá, da vida. Aquilo lá eu estudei de tudo quanto é lado, inclusive até sabe, todo mundo viu aí, até o Everton. O Everton também andou vendo aquilo comigo. Eu mostrei para ele, pessoal. Eu olhei um monte de coisa por tudo quanto é lado para fazer o que está lá. Lá tem o supra-sumo da história que o professor não deve esquecer para ter uma casa adequada. Essa casa adequada à sua, você adaptou ela desde... A minha é tudo adaptação, porque eu sou do Brasil, né? O Brasil tudo é feito na base do puxadinho. Então, aquela esse aí é o quinto puxadinho que nós temos, mas hoje ela funciona. 50 metros, foi fazendo os puxadinhos e... Não, ela começou tendo 32 metros, hoje ela tem 5 vezes isso, ou seja, 150 metros. Ela tem mais de 150, se contar tudo que tem ali. Mas esse planejamento dos cômodos e tudo foram... Pois é, não, mas aí que era uma casa popular, sabe? Como eu falava, uma casa branca na colina, porque você olhava lá do rio para cá,
Estava em cima da colina uma casa branca. Era isso, era a casa. Agora, 32 metros, que é a primeira que foi feita. Casa popular, 32 metros. Do nosso tempo, né? É o que nós pudemos fazer, que eu era da cooperativa. Agora, ela não pode falar nada pelo seguinte. Vou defender a Grace. A casa quase caiu em cima de mim o dia que deu uma chuva. Então você não pode falar nada, não há moral. Ninguém tem moral para falar isso. Mas agora ele com guarda-chuva. Você não tem moral para nada. Mas agora o que se passa? Vocês também não têm culpa. Não. Porque eu mesmo falei, faça uma casa popular pequena para mim. Que tá casa? A gente só fez uma suíte para você. Hein? Você não abriu o jogo com a gente que vinha pra cá, a gente fez uma suíte para você ficar enquanto você vinha. É verdade, quando ele viesse pra cá, em vez de ficar no hotel, ficar na suíte, mais nada. Aí fizemos um negócio que não tá. Depois é que ele veio inventar que é uma casa, e aí você tem que falar que é casa de favela. Ora, bolas! Não avisou nem nada. Não, mas é que não podia, a gente está começando, a situação, tanta coisa para ser feita, como é que ia ser? O negócio mesmo era uma casa popular. Esse aqui era o nome que eu dava, não, vamos fazer uma casa popular. E outra coisa, todas as casas funcionaram, até com a chuva. A verdade foi essa. Agora, foi muito engraçado o dia do negócio da chuva, foi interessante. Esse aí foi. Eu caía de rir. A Graça já tinha desesperado. Mas a hora que a chuva começou a cair em cima da cama, aí não dá. Já não tem mais lugar para ficar. Então, vestimos a roupa, disseram assim, não, vamos dar um jeito para ir para outro lugar. Vamos ver se lá no vilarejo tem algum espaço ainda debaixo. A hora que nós chegamos na porta, aquele monte de gente com guarda-chuva inteiro. Aquilo foi o máximo. Agora, realmente, a casa ficou molhadinha. Por fora e por dentro. De qualquer maneira, limparam a casa, está entendendo? Já foi uma boa limpeza, isso tudo é um jeito, uma lavação, né? Lavar a casa. É um processo de energia. Energia hídrica, que é uma coisa boa, que é uma das energias mais fortes que Foz tem, é a água. Mas a tela... Evaldo. Está piorando, Valdo, até ela chegar à casa de Tarzan, muita água rolou. Professor. Agora, hoje ela funciona perfeitamente. Agora, a Graça entrou nisso, deu opinião, ela mesma que orientou também muita coisa. Eu só pedi, foi o meu escritório. Meu escritório funciona 100%. Hoje, tudo isso que eu tenho feito, esse processo todo, é lá dentro. E outra coisa, a pessoa vai lá, ela não vê muita coisa, ela tem que ver os detalhes. Se ela entra e vê aqui, ela não está vendo nada demais aqui. A hora que ela vê, ela vai ver que tem 18 aparelhos lá dentro. Ela não percebeu, tem que olhar, 18. Há muito tempo que é assim. Só dentro do escritório. Sabe o que eu lembro? Tanta gente não sabia que você ia morar lá, que a nossa má intenção era que depois que você saísse da suíte, a gente ia alugar aquilo ali. Eu sei dessa conversa, isso tudo eu vi. Ia ser a suíte de agora, luxo. O meu caso era um só. Como eu passava eu passava aqui alguns dias só, dando aula, etc., atendendo os outros, aquela coisa toda, eu não queria perder tempo com os translados do hotel. Só isso. Se eu ficasse aqui, eles também reconheceram isso. Não é melhor você ficar aqui. A gente só vai lá quando precisar. Tem muita gente, tem que fazer o curso no hotel. Foi assim que a gente começou a dar muito curso no Carimã. Eu de vez em quando aparecia na escada com a camisa adequada para chamar a atenção. Bancava o velho de modelo, você está entendendo, de propaganda, com o negócio todo em cima. Aí vendia aquele monte de camisa, lembra? Lá no Carimã uma vez, bolas foi a maior venda que eu fiz como boneco de presente. Pois é. Agora, ademais, você tinha um lote lá no Campo dos Sonhos. Nunca que a gente imaginou que você ficava. Mas eu falei assim, eu não vou fazer lá não.
Está muito longe. Eu preciso ficar aqui para observar o que vocês estão fazendo dentro do seu nariz. Você vê, eu vou lá brincar com todo mundo disso. Não, eu tenho que ficar aqui para observar vocês. Eu preciso fiscalizar o que vocês estão fazendo. Aí, eu chegava um dia antes, todo mundo cortava o cabelo, acertava a entrada, cortava o jardim, limpava tudo. Eu chegava e bolas, mas está sempre assim. Você é sempre assim. Sempre que você vai chegar, está assim. Não, é tudo up to date, sabe? Atualizadíssimo, limpinho, certinho, uma correção. Mas o importante é que gerou assunto para a tertúlia, olha só, esse negócio... até hoje. Esse é um processo, é isso aí. Agora, dentro desse negócio da casa... Agora, a turma era muito boa. E outra coisa, na fase mesmo mais difícil que tinha, às vezes tinha 19 pessoas só aí, mais nada. A gente sabe disso. Não, a gente morde e assopra. Em todos os itens, de todos os itens, você só comentou uma evitação na casa aqui. Todos você colocou... Sei, não, mas eu falei do resto, né? O corpo eu falei da força presencial. Sim. Que eu acho que é uma coisa séria. Agora, o corpo precisa muito da higiene consciencial que está lá atrás. Aqui tem uns itens seríssimos. Pois é. Eu queria entender por que você chamou a atenção. Você poderia ter colocado evitações em todos, mas você chamou a atenção para a evitação do consumismo desbragado. Por que na casa? A casa, porque se você não fizer um domicílio, a maioria do seu trabalho básico não fica enraizado. O domicílio enraiza tudo. E é o seguinte, eu fico olhando, é o futuro imediato de vocês. Se uma pessoa, ela não tiver um local que ela se dedique, ela não vai ter o FIEX. Então veja, eu não quero privar vocês de OFIEX. Então tem que começar a pensar nisso, é o domicílio. Agora, esse domicílio, ele só fica fixado para valer através da TENEPS. A OFIEX só aparece depois, às vezes, de 2 décadas de TENEPS. Então, se a pessoa não fixou uma residência, um domicílio, como é que fica isso? Outra coisa, é muito importante a pessoa sair de casa. O processo da saída de casa da família nuclear. Por quê? Ela tem que sair de casa, que é a família nuclear, para pegar a família universal dela, que é a família da fraternidade, a família consciencial, é da assistência, é aquilo que ela tem mais. A família nuclear é como diz o próprio nome, é núcleo, é do início, é aquilo que manda, mas não quer dizer que é o eterno, aquilo não é para sempre. Por exemplo, se vocês vão olhar, todo mundo que veio para a Foz saiu da sua família nuclear, que não está mais aonde a sua procedência. Então veja, todo mundo tem que deixar a família nuclear, em tese. Em tese. Não tem jeito sobre isso. Então o problema da casa, o processo domiciliar, o problema da fixação da pessoa, é aquilo que nós falamos um dia desse aqui, a fixação psicofísica. Isso é seríssimo para a pessoa cumprir a programação existencial dela. Você entendeu, né? Por isso que eu falo o processo da radicação vitalícia, o problema dessa residência proexogênica. Eu já falei vários verbetes já sobre o processo da intrafisicologia. Agora veja, esse verbete é da mesma linha, ele é da intrafisicologia. Mexe com tudo, aqui ó. Corpo, casa, comida, condução, companhia, carreira e currículo. Esse é o que dá mais expressão para essas coisas, todas que eu já escrevi até agora. Ele é simples, mas ele é acachapante. Ele mostra toda a realidade do processo. O que você queria falar? O Djalma, aí nesse item de casa, o senhor menciona a evitação do consumismo desbragado, né? O senhor menciona isso porque é justamente a evitação do consumismo que vai favorecer a construção da casa, evitar o consumismo na construção da casa. Qual que é o contexto que você colocou do consumismo? Se você puder fazer. E outra coisa, hoje nós temos que estudar muito aonde a gente vive.
processo é muito sério. Por quê? Todo mundo está praticando TENEPS. É lá que você vai ter. O que é aqui na casa que eu chamei a atenção desde que eu li a primeira vez? Alcova blindada. É ali que vai ter só alcova blindada. Agora você veja bem, uma pessoa está praticando a TENEPS, ela tem a casa dela, tem a alcova blindada. Ela viaja para a Europa, ela está dando curso, ela vai lá na IAC, ela faz isso, faz aquilo. Fora do corpo, ela vem, às vezes, para ver o que está havendo aqui na TENEPS dela. Até isso tem. Agora, se ela um dia vai viajar e ela tem o FIEX, ela vai ter que voltar aqui toda noite. Praticamente todo dia. Está entendendo? Então, isso é seríssimo. É um ponto de referência. É um ponto, vamos dizer, intransferível. Não tem outro jeito. Nisso, o verbete erradicação vitalícia na Congnópolis é essencial, né? É. Professor, a radicação vitalícia. Essa caracterologia, ela não está numa ordem alfabética. Como é que eu não estou ouvindo? A caracterologia que a gente está falando agora, ela não está em ordem alfabética. Porque está dizendo aqui que está em ordem alfabética. Ela não está, não. Isso aí está errado. Lá está na ordem racional. Isso aí está errado. É que eu já consertei lá, hoje não. Aqui é a ordem racional, é a ordem funcional. Eu não sei como é que eu coloquei, eu acho que lá está funcional. A ordem funcional. Só para a pessoa ver. O que mais que é que tem? Tem mais alguém aí que nós ainda temos ainda 2 minutos. Professor, aqui, à sua direita. Sim. Letra B. O senhor mencionou agora há pouco, eu não sei se eu entendi direito, mas foi algo do tipo, foi além da conta, além do que eu esperava. Na hora que o senhor falou isso, eu perdi o contexto. Não, foi o caso do transmentor. Sim. Eu não esperava que ele fosse dar tanta assistência. Agora, hoje eu compreendo por que ele está dando. Por quê? Principalmente devido às consciex. As consciex que são os novos alunos dos cursos intensivos. Nós hoje somos um elemento atrator das consciex. Não é só de consci intermissivista, não. Consciex intermissivista. Nós aqui somos um elemento atrator. Então, de uma certa forma, isso mexe diretamente na manada de consciex dele. Mexeu no rebanho do transmentor. Então, por isso ele aparece, ele teria que aparecer, não tem dúvida. Então, o que é bom a gente pensar nisso agora é o seguinte, ele está vendo aqui, já não é por causa de mim, é por causa das consciências que estão sendo assistidas. É o máximo. Okay. Eu já fui colocado para escanteio. É o ideal, né? Eu desejo que vocês façam o mesmo. Okay. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje, 51 assinaturas no livro de presença, 31 perguntas presenciais, 19 perguntas online, 28 votos presenciais e 12 votos online. Hoje teremos apenas o recado de Flávio sobre o curso acoplamentário. Boa tarde a todos. Gostaria de convidar, então, aos interessados a participarem do curso acoplamentário. Ele vai ocorrer nos dias 25, 26 e 27 de junho, né? Agora na próxima semana. Os professores do curso são os professores Pedro Fernandes e a professora Marina Tomás. E o tema desse acoplamentário é epicentrismo. Os alunos interessados, então, procurarem a recepção do CAEC ou entrar em contato pelo telefone do CAEC, ok? Obrigado. Nós gostaríamos também de lembrar, durante a semana vamos estar repetindo o seguinte aviso. Os tertulianos, ao fazerem as perguntas presenciais, muitos estão deixando o microfone ligado durante muito tempo antes de realizar a pergunta. A gente lembra que todo o som que é captado aqui é transmitido online. Então temos recebido várias observações de teletertulianos sobre ruídos e som em virtude de microfones ligados pelo tertuliano presencial. Ok?
Então pedimos a todos que liguem o microfone à medida ou no momento que forem realizar a pergunta. Para amanhã, então, teremos o verbete potencial consciencial, eleito com 9 votos da especialidade intraconscienciologia. Obrigado a todos e uma boa tarde.